A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma aula da IBD. Infelizmente ainda não estamos tendo aula presencial, mas logo, se Deus quiser, vamos estar junto novamente, né? Então vamos orar antes de iniciar a nossa lição de hoje. E já vamos estar falando da nossa lição, que o título da nossa lição é José, um jovem fiel a Deus. Então vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te louvamos, Jesus, por estarmos na sua presença, aprendendo um pouquinho mais a sua palavra. Nos ajuda, nos ensina, nos dá sabedoria, nos dá graça. Abre o nosso entendimento, Jesus, para entendermos a sua palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, para podermos guardar, ó Pai. Jesus, abençoa cada criança, abençoa cada familiar. Vai guardando, abençoando, Jesus, a cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje é a nossa lição 5, da lição juniores, né? É o texto que nós vamos meditar hoje, que nós vamos estar falando, encontra-se em Gênesis 39, do 1 ao 20, Gênesis 40, do 20 ao 23, Gênesis 41, do 38 ao 43. E o título da nossa lição é José, um jovem fiel a Deus. Memorizando está em Salmos 33 e 18, que vai nos falar assim: é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Amém? Então, a lição de hoje é sobre José. José é uma história bem conhecida das crianças, né? E ele era um filho de Jacó e Raquel. Jacó tinha 12 filhos. José era um dos 12. Mas José, ele se destacava, porque ele tinha um diferencial. Ele tinha sonhos desde muito jovem. Ele sonhava e ele contava para os seus irmãos. E os seus irmãos não estavam gostando muito daqueles sonhos. E um dia, Jacó mandou fazer uma túnica para José, uma túnica toda colorida, muito linda. Então, os seus irmãos tiveram inveja de José. E quando José contou para os seus irmãos que havia sonhado, que eles estavam no campo colhendo trigo, e que o feixe de trigo de José se levantou, e os feixes de trigo dos seus irmãos se prostraram, se dobraram. Então, seus irmãos não gostaram nada daquilo. E falaram para ele: o quê? Você está dizendo que nós vamos se dobrar perante você? Ficaram muito revoltados. Passado-se um tempo, José teve um outro sonho. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam. Então, o pai dele falou: meu filho, você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos vamos se dobrar perante você? Mas mal sabia eles que lá para frente isso iria acontecer. O Senhor já tinha um propósito em tudo na vida de José. Mas não foi fácil a caminhada dele, não. Foi muito difícil. Ele foi muito testado. Ele foi provado. Mas no fim ele foi aprovado. Sabe, crianças, muitas vezes o Senhor tem um propósito para nós. Ele tem um propósito para todos nós. Nós já viemos ao mundo com o propósito do Senhor. Só que muitos desistem no meio da caminhada. E que nós não venhamos desistir. Assim como fez José, que não desistiu, nós também não podemos desistir. Então, um dia Jacó falou para o seu filho José: vai lá no campo, vê como que estão os seus irmãos e me traz notícia deles. Porque os seus irmãos eram pastores de ovelha. E eles tinham levado as suas ovelhas no campo e estavam apacentando suas ovelhas lá. Então José foi. E quando eles viram José de longe, eles falaram: oh, lá vem José, lá vem o sonhador, nós temos que fazer alguma coisa.
e planejaram em matar José. Olha que maldade. Mas o Senhor tinha um plano para José. Então, isso não aconteceu. Eles não mataram José. Eles jogaram José num poço seco. Até pensar o que iriam fazer com José. Eles tiraram a túnica de José, mataram um cabrito e levaram para o seu pai. Mas antes disso, eles venderam José para uma caravana que estava passando ali, uma caravana de ismaelitas que estava passando ali. Eles venderam José. Olha só. Olha a caravana que estava passando e eles venderam José. Sabe, crianças, eles venderam José. Que triste, né? Que triste. Eles venderam José por 20 moedas de prata. Eles venderam o próprio irmão. Mas eles não sabiam que Deus tinha um propósito nisso tudo, sabe? Eles não sabiam disso. Mas o Senhor estava cuidando de José. E José foi vendido como escravo. Então, de filho amado, passou a ser escravo. E como eu falei anteriormente, eles pegaram a túnica de José e levaram para o seu pai Jacó. E fizeram Jacó acreditar que José estava morto, que um animal do campo tinha matado José. E Jacó acreditou e chorou e lamentou muito a morte de seu filho amado José. Porém, José foi levado para o Egito. E lá no Egito, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar era general do rei, da guarda real, e eunuco do rei. Era um homem muito rico. Potifar comprou José como escravo, mas logo viu que José era diferente, porque tudo que estava na mão de José prosperava. E logo José achou graça aos olhos de Potifar e foi feito governante da casa de Potifar. Então, tudo que Potifar tinha, José cuidava. José comprava, José negociava. Então, o Senhor prosperava tudo na mão de José. Mas a mulher de Potifar olhou para José com cobiça. Mas José era temente a Deus. José era muito temente a Deus e não caiu naquela armadilha. Mas ela ficou tão revoltada, sabe? E ela falou que José tinha tentado atacá-la. E quando Potifar soube disso, ficou muito furioso e mandou José para a prisão. José foi preso. Então, ele era um homem livre, amado do seu pai. Aí foi vendido pelos seus irmãos e transformado em escravo. Quando ele estava melhorando, digamos assim, porque ele tinha achado graça aos olhos de Faraó, de Potifar, e estava governando ali a casa de Potifar, ele foi para a prisão. Mas lá na prisão, o Senhor estava com ele. O Senhor guardava ele. E ele sabia em quem ele cria, sabe? Ele sabia em quem ele confiava, ele sabia em quem ele esperava, ele sabia em quem estava a confiança dele. E ele sabia que o Senhor tinha promessa para ele. E ele não esquecia de Deus. Ele não abandonou Deus porque ele foi vendido como escravo. Ele não desistiu porque ele estava preso agora. Mas lá na prisão, ele achou graças também aos olhos do carcereiro. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele foi colocado como chefe ali dos presos. Então, ele ajudava o carcereiro em tudo ali. E um dia, o copeiro e o padeiro foram presos. E passou-se um tempo, eles tiveram um sonho. E eles estavam muito atormentados por causa desse sonho. E eles falaram para José o sonho. José falou: me fala o sonho que eu pedirei ao Senhor e ele dará a interpretação.
E o Senhor deu a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro. E José interpretou. E tudo que José falou aconteceu. Então, o padeiro foi executado e o copeiro voltou ao palácio, como José havia falado. Só que José falou para o copeiro: quando isso acontecer, não esqueça de mim. Lembre de mim quando estiveres lá na presença do rei. Vocês acham, criança, que ele lembrou? Não, ele não lembrou. Ele esqueceu. Ele esqueceu de José. Muitas vezes não acontece isso conosco. A gente ajuda alguém, um coleguinha, e depois o coleguinha não te esquece. Às vezes você faz um favor para alguém e depois você fala: oxa, ele vai lembrar de mim, vai reconhecer, e ele esquece. Isso aconteceu com José também. Então, ele esqueceu de José. Esqueceu. E passou-se 2 anos. Dois anos se passou. Mas o rei teve um sonho. E o rei sonhou que do rio Nilo saíam 7 vacas, gordas, bonitas. E depois delas saíam mais 7. Mas essas eram feias, magras. E elas devoravam as vacas gordas. E tinham a aparência de que nada tinha acontecido. Então o rei acordou e voltou-se a dormir. E sonhou novamente, com 7 espigas de milho cheias, bonitas, viçosas. E 7 espigas de milho mirradas, feias, queimadas do sol. E essas 7 espigas de milho mirrada devoravam aquelas espigas de milho boa e continuavam com a mesma aparência. E o rei ficou perturbado com esses sonhos. E mandou chamar todos os magos, os adivinhos do reino, para ver se alguém podia interpretar o sonho. Mas ninguém podia interpretar. Ninguém conseguiu. Então o copeiro falou de José para o rei. Ele falou: quando eu estava lá na prisão, tinha um jovem lá que ele revelou o meu sonho. Que ele falou o que acontecia no meu sonho e realmente aconteceu. Então o rei mandou chamar José. Falou: vai chamar esse moço. E eles foram chamar José. E José veio na presença do rei, de Faraó, e interpretou o seu sonho. Então o sonho de Faraó queria dizer que 7 anos teria-se de fartura. Mas depois disso, 7 anos de fome. Os 2 sonhos eram a mesma interpretação. O Senhor Deus deu a interpretação a José. Depois de 7 anos de fartura, viriam 7 anos de fome. E toda a terra seria assolada com aquela fome. Toda a terra. Então, o rei colocou José de governador do Egito. Egito era uma potência naquela época. Então José, só abaixo do rei, só acima de José tinha o rei, abaixo do rei José. Então José era um homem muito respeitado naquele lugar. Todos respeitavam José. Então, de vendido como escravo, de prisioneiro, agora ele era governador. Ele era governador do Egito. Então, ele começou a fazer silos e a armazenar os alimentos e passaram-se 7 anos de muita fartura sobre toda a terra. E depois de 7 anos veio fome. E adivinha aonde que tinha alimento? Só no Egito. O resto da terra não tinha alimento. Os irmãos de José, cadê eles, será? Será que eles tinham comido? Não, eles não tinham comida. E aonde que eles tiveram que ir para comprar?
do Egito. E quem era o governador do Egito? José. Eles chegaram, mas eles não reconheceram José, porque quando eles venderam José, José era só um menino. E agora, como que eles iam pensar que José era o governador do Egito? Eles chegaram e se dobraram perante o governador e pediram: vende para nós comida, porque nós estamos com fome, as nossas famílias padecem. E José os reconheceu, mas eles não reconheceram. Lembra dos sonhos? Tá vendo que maravilhoso? Que bom é servir o nosso Deus. José servia a Deus de todo o coração. E ele foi fiel em todo momento. Ele passou por muita dificuldade. Mas o Senhor estava com ele. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade nesse momento. Eu não sei. Mas se você crê no Senhor, Ele pode suprir todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades, porque o Senhor é maravilhoso. Então José vendeu alimento para eles. Mas mais tarde, toda a família de José veio morar no Egito. E o pai dele também se dobrou perante ele, que era o governador do Egito. Que maravilhoso, né, crianças? Que maravilhoso servir ao Senhor. Esse Deus tão bom, tão sublime. Por mais que José passou por dificuldades, e nós também passamos por dificuldades muitas vezes, mas nós temos que crer que o Senhor é quem cuida de nós. Nós temos que crer que o Senhor é quem está no controle da nossa vida, que não importa o que nós estamos passando agora, o Senhor está cuidando. O Senhor vai suprir as necessidades e vai nos fazer vencedores, se nós realmente de todo o nosso coração cremos nele. Amém? Vamos estar orando agora, nesse momento, para estar encerrando a nossa aula, e que você possa ficar com essa palavra. Como José era um moço fiel, era um servo fiel ao Senhor. O Senhor estava com ele. Sejamos sempre fiéis a ele, que ele sempre vai estar conosco. Amém? Vamos orar, crianças? Deus Pai poderoso, nós te agradecemos, Jesus, por essa aula. Te agradecemos, ó Pai, porque aprendemos que o Senhor é fiel, que o Senhor não nos abandona, mesmo nas dificuldades, o Senhor está conosco. Abençoa cada criança que nesse momento está ouvindo essa aula. Abençoa, ó Pai, guarda elas, protege, Jesus Cristo amado, debaixo das suas asas, debaixo das suas potentes mãos. Guarda, protege, livra de todo mal, que elas possam ser fiéis a Ti, que como José, ó Pai, elas possam não desistir e sempre saber, ó Pai, que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Fica com cada um, guardando, livrando de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e um beijo. Até!